Bom dia, igreja. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Amém. Bom, esse é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor, do partir do pão, que representa o corpo de Cristo, e o beber do suco de uva, que representa o sangue de Cristo. E lembrar, meditar nesse momento, aquilo que Cristo fez por cada um de nós, tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele nos ordenou para que nós possamos viver aquilo que agrada a Deus, amém? Amém. E saber de que tudo que está acontecendo em nossas vidas, nos dias de hoje, que nós estamos fazendo nesse momento, é para a honra e glória do Senhor. O nosso caminhar, o nosso dia a dia, o fato de estarmos aqui nessa manhã, tudo está acontecendo porque Jesus Cristo se entregou na cruz por cada um de nós. E se hoje nós temos a liberdade de dizermos que somos livres, que fomos resgatados das trevas, porque Jesus Cristo se entregou na cruz por cada um de nós, e hoje nós temos a esperança de poder gritar que somos livres. Livres porque Jesus Cristo se entregou por cada um de nós, e é graças a Ele que estamos aqui e temos a salvação, amém? Amém. Eu gostaria de compartilhar uma escritura com os irmãos, que fica lá em Apocalipse, capítulo 21. Essa escritura é uma escritura que ela nos encoraja muito e nos anima muito o nosso coração, porque ela mostra que tudo que acontece em nossas vidas, tudo que nós estamos vivendo na vida espiritual, não está sendo nada em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E mostra que Jesus Cristo está vivo. Vivo está, e Ele está reinando em nossas vidas. E essa palavra nos traz uma esperança de que quando tudo isso aqui deixar de existir, nós iremos por um lugar melhor, um lugar onde não haverá dor, não haverá choro nem sofrimento, um lugar onde vai ser só glória. Amém? E nós iremos participar e nós iremos viver nesse lugar, se assim a gente não desistir da fé, se assim a gente continuar perseverando até o fim. Um dia Jesus Cristo voltará e chamará cada um de nós pelo nome para habitar nessa nova Jerusalém. Amém? Amém. Então, capítulo 21 fala sobre a nova Jerusalém. E o texto diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que via do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono diz: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Essa é uma escritura de esperança, irmãos. É uma mensagem de esperança para cada um de nós. Que possamos nesse momento agora refletir sobre esse pão que nós iremos comer, que representa o corpo de Cristo. Sobre esse suco de uva que nós iremos beber, que representa o sangue de Cristo. O corpo de Cristo foi dado em nosso favor, para o favor de muitos, e para o perdão dos nossos pecados. E o sangue de Cristo foi derramado para nós, o sangue poderoso, puro e limpo, que nos trouxe a esperança de uma vida nova. E que possamos meditar dia e noite de que
se nós estamos nesse mundo espiritual, tudo que está acontecendo não é em vão, tudo tem um propósito de Deus. Pode passar o que for. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde algumas pessoas estão desesperadas, com medo de morrer da morte física, com medo de ficar doente, medo de transmitir a doença para os entes queridos, mas nós precisamos entender que em meio a todo esse sofrimento, toda a situação que nós estamos passando, há algo novo para nossas vidas, algo novo preparado para cada um de nós. Isso só nos fortalece cada vez mais e mostra para nós que não somos nada e que dependemos de Deus o tempo todo e que Ele tem uma nova esperança para cada um de nós. E essa esperança foi entregue por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos beber agora, comer do corpo, do pão, que representa o corpo de Cristo. E em seguida, nós iremos tomar um suco. Vamos pegar o pão, né? Nós iremos agradecer. Depois que agradecemos, nós iremos comer. Amém? Vamos orar. Deus eterno, Pai amado, Pai querido, Deus, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado porque estamos aqui, Pai. Não é por merecimento, Pai, mas é porque o Senhor tem misericórdia da vida de cada um de nós, Pai. Porque o Senhor nos trouxe nessa manhã, Pai. Porque foi através do corpo de Cristo, Pai, que nós recebemos o perdão dos pecados, Pai. Ele foi entregue, Pai, em sacrifício por cada um de nós, Pai. E nós precisamos ser gratos, Pai, eternamente a Cristo, Pai amado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe esse plano de salvação que é Jesus Cristo, Pai. E que não possamos, Pai, desfalecer a nossa fé em momento nenhum, Pai. Sabemos que irá momentos de desânimo, de tristeza, Pai, mas o Senhor nos encoraja e nos fortalece a cada dia, Pai. Muito obrigado por esse pão, Pai. E é no santo nome de Jesus Cristo que oramos ao Senhor para comer esse pão. Amém. Agora vamos orar para agradecer o suco de uva que representa o sangue de Cristo. Deus eterno, Pai amado e Pai querido, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor, Pai. Pai, por esse sangue que foi derramado em nosso favor para perdoar os nossos pecados, Pai. Porque se não fosse por Cristo, Pai, nada disso teria existido, Pai. Nada disso estaria acontecendo nesse momento, Pai. Pai, que a honra e a glória seja toda para o Senhor, Pai amado. Porque santo, santo, santo Tu és, Pai. Como nós acabamos de louvar, Pai, sabemos, Pai, o quanto és grandioso, Pai. O quanto o Senhor ama cada um de nós, Pai. E que se estamos aqui nessa manhã, Pai, é para render honras e glória somente a Ti, Pai. Porque não viemos aqui por causa do homem, Pai, e nem para fazer a vontade da natureza humana, Pai. Se estamos aqui, Pai, é para render honras e glórias ao Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai, para que a Sua vontade se concretize na vida de cada um de nós, Pai. Obrigado, Pai, pelo derramamento de sangue, Pai, que aspergiu e chegou em nossas vidas, Pai. E hoje somos salvos, Pai. Salvos graças a esse sangue, Pai, que foi derramado do Cordeiro, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado por cada irmão que está aqui nesse momento. É no santo nome de Jesus Cristo que eu oro muito grato. Amém. Amém? Muito bom dia a todos. A graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão em casa também, a parte de Cristo. Dizer que estou muito contente de
vi algumas pessoas aqui que há algum tempo eu não via, pelo menos presencialmente aqui na igreja. Então, fico muito feliz por isso. Como eu disse, estou muito contente de estarmos aqui, nessa união em Cristo. É justamente o que eu vou falar hoje aqui. Deixa eu só arrumar esse microfone. Amém. Então já faz acho que umas duas. Essa pregação, na verdade, ela é continuação mais ou menos uma continuação da pregação das duas últimas semanas, né, que a gente vem falando sobre unidade, sobre o corpo em Cristo. E então, se vocês para quem não esteve aqui, ou para quem esteve aqui e assistiu a pregação, então vão notar que em algum momento algumas coisas que eu vou falar acaba se conectando com as duas últimas pregações, né, que foi sobre o corpo de Cristo e sobre governança da igreja. Se me falha a memória, esse foi o tema. Então a gente vai acabar falando um pouco sobre isso. E o interessante nisso tudo é que eu e o Rubens nós não combinamos nada sobre essa questão, nem sei se a gente deveria combinar, mas o Espírito Santo se encarregou de fazer isso, né? Então a gente vai acabar falando sobre isso. Então o tema da pregação é uns aos outros e a unidade do corpo em Cristo. É um tema, o título, né, parece meio extenso, parece meio redundante, mas na verdade não é. A princípio ia ficar só uns aos outros, mas no decorrer da semana, estudando, eu falei, não, preciso completar, e por isso que ficou uns aos outros e a unidade do corpo em Cristo. Amém? Mas antes de começar, vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelos irmãos aqui presentes, Pai, pelas pessoas que estão aqui nos visitando também. Pai, obrigado que é o Senhor que nos proporcionou esse tempo. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conduzir, Pai, por meio do seu Espírito Santo, para que possamos falar, Pai, do Senhor, por meio da sua palavra. Você venha falar aos nossos corações, possamos, Pai, à luz da Escritura, compreender, Pai, melhor qual o seu plano para nossas vidas, que possamos aprender mais e estreitar, Pai, nosso relacionamento com o Senhor. Por favor, nos conduza aqui. Fica conosco, com aqueles que estão em casa, com aqueles que ainda, Pai, verão essa pregação. Eu te peço, te agradeço no teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Não precisa vocês responderem, mas responda para si mesmo. Se hoje você tivesse que, por algum motivo, tivesse que sair da igreja, se tivesse que mudar para uma outra cidade mais distante, ou que você tivesse que mudar para um outro estado, ou que você tivesse que até mesmo mudar de país, e você tivesse que conhecer, tivesse que congregar com outros em outra igreja, né? Você conhecer outros irmãos. Quais critérios vocês utilizariam para poder fazer essa escolha dessa nova igreja? Vamos partir do pressuposto que a igreja ela tem a mesma confissão de fé que a nossa, que reconhece a palavra de Deus, a Bíblia, né, como a palavra de Deus, como Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou. Então, que tem a mesma profissão de fé que a nossa. Mas quais os outros critérios que você utilizaria para tomar essa decisão? Eu, pensando nisso, pensei em algumas coisas. Eu pensei, poxa, será que pensaria sobre a questão de doutrina da igreja? De repente eu tenho uma igreja que tem uma doutrina mais rígida, menos rígida, ou pelo nome da igreja, poxa, eu vou de repente congregar nessa igreja aqui, porque é bem conhecida, ou seria pelas pessoas,
por exemplo, famosos, por isso que naquela denominação tem um ator, um cantor gospel famoso, seria pela amizade, seria pela comodidade, pô, vou escolher uma denominação que fica perto da minha casa, né? Seria que, poxa, vou lá porque lá tem umas canções lá, um show, né? Efeito pirotécnico, assim, é muito legal. Enfim, aí existem vários outros critérios, né? Para você poder colocar. O intuito, irmãos, não é polemizar, não é a gente classificar igrejas, né? Igreja A, B ou C, não é a gente fazer um ranking de igrejas, falar, poxa, igreja A, igreja B, C, qual que é melhor, qual que é pior. Não é esse o objetivo, mas o propósito é nós, como membros do corpo, né, de Cristo, como parte de uma instituição ou para aqueles que ainda farão parte desse corpo, quais critérios, né? Fazer uma autoavaliação de nós, né? Fazer um senso crítico, uma avaliação de nós e pensar, poxa, qual que é o meu papel no corpo de Cristo, né? Como igreja, qual que é a minha função, o que eu preciso fazer ou deixar de fazer para que na igreja em si, né? No caso da instituição. Então, pensando aqui para nós, o que a gente precisa fazer ou deixar de fazer para que a gente possa levar outras pessoas a conhecer Deus, porque somos, de certa maneira, irmãos, porta de entrada para outras pessoas que estão vindo conhecer a Deus. Então, precisamos avaliar, né? Tem alguns critérios que a gente precisa avaliar em nosso coração, e uma das coisas que as pessoas elas utilizam para conhecer uma denominação, são as pessoas, né? São uns aos outros. Então, essa avaliação, né, que eu queria que vocês pensassem em relação a isso. Eu queria, antes de ir para a Escritura, nós vamos ler Atos. Vocês podem já abrir o livro de Atos. Eu queria compartilhar um dado com vocês. Inclusive, eu acho que eu vi em algum Face de algum irmão aqui essa reportagem. Me chamou a minha atenção, e um dos motivos que me fez fazer essa pregação foi justamente isso. Eu tive um tempo, né? Eu celebrai um tempo com um casal lá em casa, e a gente falou bastante, né, sobre uns aos outros, e aí mais sobre essa questão que eu vou compartilhar com vocês. Então, essa reportagem, traz um resumo dela, fala que o Brasil ele vive o maior processo de transição religiosa do mundo. Então, com a sua população migrando de forma acelerada do catolicismo para o cristianismo evangélico. Então, em 1970, os evangélicos representavam 5% dos brasileiros. Hoje são cerca de 1/3, e se continuarmos nesse ritmo, até 2032 seremos maioria. Então, a religião predominante no país não será mais a Igreja Católica, né, mas sim, segundo dados do IBGE, os evangélicos. E aí, pensando nisso, eu falei, não sei se eu fico alegre com isso, se eu fico triste. Falei, poxa, legal, né? Então, quer dizer que a palavra de Deus está sendo difundida e a gente vai ser maioria. Mas eu confesso que isso me traz uma certa preocupação, né, no meu coração, de ver algumas coisas que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, com o que acontece com algumas igrejas. Novamente, eu repito, o intuito não é polemizar, de apontar nada, mas é fazer uma reflexão de nós aqui como comunidade, né, como Igreja de Cristo na BCD, que a gente pode aprender com todas essas coisas à luz da palavra de Deus, amém? Então, nessa mesma reportagem fala que as igrejas evangélicas elas estão se tornando um bem-estar social informal. Ou seja, o que quer dizer, né? As pessoas agora estão indo para a igreja não para conhecer a Deus, não para se relacionar, né, um ao outro, para ficar mais próximo de Deus, mas sim para ter um relacionamento com o outro, né, de amizade mais. Puxa, eu vou lá, estou sozinho em casa, eu vou lá para ver o irmão, né?
igual o Rubens falou, acho que na semana passada, né? Então acaba virando um clube, né? E ao invés de a gente falar sobre a gente se reunir para adorar a Deus, para cantar a Deus. Então, assim, devido a isso, né? Parte disso, isso acontece por conta de parte de ordem moral, né? Então, como o Estado ele não consegue dar conta, né, de ir até todos os locais, de ajudar as pessoas socialmente, então a igreja ela acaba fazendo esse papel. E de certa forma, irmãos, não estou dizendo que isso seja errado, que a gente não devemos fazer isso. A igreja sim, ela tem esse papel como instituição de ajudar uns aos outros, de ir, né, ajudar o próximo, de fazer esse papel de cunho social. Eu estava lendo que na outra pandemia que teve, né, acho que foi da peste bubônica, que as igrejas elas atuaram firmemente, ajudaram bastante no combate, né, a todos os enfermos. Então a igreja ela tem esse papel, mas o principal papel da igreja não é fazer isso, né, de socializar as pessoas, mas a igreja tem o papel de falar a palavra de Deus. Então tem se invertido, né, esse papel na igreja, né? Então eu vou na igreja porque chega lá alguém vai me ajudar, né, com uma cesta básica, com uma ajuda, né? E assim, aproveito e diga essa passagem que aqui as irmãs, né, não que os irmãos não façam isso, mas eu queria dar esse mérito para todas as irmãs. Eu vejo que as irmãs fazem isso, se mobilizam muito, né, nessa questão aqui na igreja de Cristo, eles fazem de ajudar, isso é muito bom. Só que a gente precisa tomar um cuidado de ver quais são as intenções que estão por trás disso. A pessoa fala, poxa, eu vou, então, né, eu uso desse artifício para me ir lá, né, vou ajudar a pessoa e acabo falando de Deus, amém. Só que às vezes o que a gente precisa tomar cuidado e a gente acaba acontecendo é que a gente acaba falando somente, ajudando as pessoas e a Deus, né, a mensagem, o principal, a gente acaba deixando de lado. E esse fato acaba contribuindo para que existam pessoas espiritualizadas, mas não comprometidas verdadeiramente com Deus. As pessoas falam, poxa, eu já vou na igreja, mas elas não estão verdadeiramente comprometidas com Deus. E ao mesmo tempo, existe também o outro lado da moeda, que mesmo a igreja caminhando, né, para ser um país com a maioria de pessoas evangélicas, ainda possui uma parcela de pessoas muito grande se evadindo ou deixando de frequentar as igrejas. E isso porque algumas vezes as pessoas já foram de alguma forma alienadas, né, com a igreja, ou então elas estão desapontadas com a igreja em algum sentido. E isso precisa nos compelir como igreja, como irmãos, da gente despertar, né, por esse tema e fazer uma autocrítica de nós, até mesmo para quem for fazer parte dessa ou de qualquer outra denominação, fazer essa autocrítica e de pensar, meditar nessas questões, né? Então a pergunta não é o que acontece com essas pessoas, mas a gente faz uma pergunta para nós, não é o que é de errado com elas, mas o que pode estar de errado conosco. Então vamos abrir lá em Atos, capítulo 2. Essa vai ser a primeira escritura. A Bíblia não deixa claro, né? Ela não fala, não deixa claro aqui, não deixa uma direção, faça parte dessa igreja, porque essa igreja é certa. A Bíblia não fala sobre isso, mas ela dá algumas direções muito claras em relação a isso. Então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, aqui é logo após a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Aí Pedro faz um longo discurso, uma pregação longa, e ele chama as pessoas a se arrependerem, a fazer parte do reino, a largar suas vidas para que elas sejam batizadas. E aí ele continua no versículo 42, a comunhão dos cristãos. Fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor,
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, a Bíblia, apesar de não deixar claro, né, de qual igreja nós devemos fazer parte, mas ela deixa critérios muito claros e contundentes de como deve ser a nossa avaliação, né, de como deve ser uma comunidade em Cristo. Então, no versículo 42 fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Naquela época ainda não existia a Bíblia, mas naquele tempo eles já se dedicavam ao ensino, a verificar o que os apóstolos ensinavam, e eles faziam isso, se dedicavam. Então, quantos de nós estamos se dedicados na leitura, né, das nossas Bíblias, que a gente chama de tempo com Deus, né? Então, quanto nós temos feito isso? E fala que eles, ao partir do pão e as orações. Então, essa tem que ser um dos critérios, né, para a gente poder avaliar e pensar em nós como comunidade, se estamos fazendo isso, se não estamos, precisamos meditar e refletir sobre essas questões, né, de se dedicar ao ensino das Escrituras e das orações, né, que a gente acaba vendo no nosso meio evangélico, e nem sempre é isso, né? Estava conversando com uma pessoa que ela vai há bastante tempo, né, assim, na igreja, e você percebe que a pessoa não tem muitas convicções sobre a Bíblia, né? A questão de oração para ela ainda é muito raso. Então, a gente precisa pensar nessas questões. Continuando, ele fala que todos estavam cheios de temor. Então, essa é mais um critério, uma característica que a gente precisa avaliar. Quantos de nós estamos cheios de temor de Deus? Né? Então, eu gosto muito dessa palavra, né? Todos. Então, a gente fala alguns estavam, mas todos estavam cheios de temor. Então, esse é mais um critério, né? Depois a gente vai conhecer a igreja. Igual eu disse, nós somos portas de entrada para outras pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão ver nossas vidas. Poxa, será que eu estou temendo a Deus? Como é que tem sido as minhas práticas com Deus, com as pessoas de fora? E isso vai refletir na vida da pessoa. Ele fala que eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, esse comum não era torcer para o mesmo time, não era usar as mesmas roupas, não era gostar da mesma cor, das mesmas comidas, mas tudo em comum. A prática de vida deles eram as mesmas, né? Então, se o Vitor lá no serviço dele ele agia de uma forma, eu lá no meu serviço ia agir da mesma forma. Então, cada um, mesmo em locais, né, diferentes, eles agiam da mesma forma. Então, eles tinham como prática, né, se você perguntasse por um idoso, uma pessoa mais nova, enfim, eles acreditavam nas mesmas coisas, eles tinham tudo em comum, né, em relação a Deus. E é isso que a gente precisa notar nas nossas vidas, né? Se nós, a igreja aqui, né, nós temos tido esse mesmo pensamento, essa mesma prática, né? Nós temos tudo em comum. Então, diante da palavra de Deus, como anda as nossas vidas, né? A gente está sendo iguais aqui diante de Deus, ou a gente não estão sendo incomuns, na verdade, né? Chega aqui, você é uma pessoa, aí você está em outro lugar, você é uma pessoa diferente. Vendendo suas propriedades, eles bem distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, espontaneamente, eles iam lá, vendiam seus bens, distribuíam para todos ali, para que pudessem ajudar, né, alimentar, sustentar a todo aquele grupo, né, que acabou se formando. De novo, ele fala, todos os dias continuavam se reunindo no pátio do templo, partiam o pão com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
Então, juntos, mais um critério. Então, juntos eles participavam das refeições, isso a gente faz agora não, né, por causa da pandemia, mas isso a gente fazia muito bem, né, que era partir do pão em suas casas, as refeições, com alegria e sinceridade no coração. Então, isso que vai manter o corpo de Cristo unido, isso que vai ser, isso que torna-se, né, comuns uns aos outros, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Então, apesar de eles temerem a Deus, estar com Deus, eles não eram um povo, não, fica para lá porque você não faz parte do povo de Deus. Não, eles eram que eles eram bem educados, né, civilizados, e ele tinha toda a simpatia do povo. Então, essas são as características e critério que nós precisamos avaliar como igreja, né? E é isso que precisa transparecer para as pessoas que nos vê de fora, né? Esses critérios. E essas práticas que vai nos manter unidos, né? A união do corpo em Cristo. Amém? Amém? Então, assim, ser igreja não é tentar a gente proteger uma instituição religiosa, né? É claro que a gente precisa ter uma boa conduta, a gente precisa zelar pelo nome, né? Assim, a gente precisa se esforçar como igreja até Deus com devoção, mantendo a unidade no corpo de Cristo. O que acontece na medida que algumas igrejas, né, se preocupam em proteger um prédio, uma instituição, um nome, elas acabam perdendo a característica, né, de igreja, né? Ou seja, às vezes o show, as questões externas acabam sendo mais peso, né? Ou seja, elas acabam deixando essas coisas entrar na igreja e acaba se transformando, acaba descaracterizando a igreja e acaba se transformando em uma instituição social que por acaso é religiosa, ou seja, a igreja acaba virando uma instituição social. Então, a respeito desse tema, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a igreja de Éfeso. Então, eu tenho estudado esse livro, Efésios. Então, quando Paulo ele dirige a carta, né, à igreja de Éfeso, aos Efésios, falando sobre esse tema, sobre unidade no corpo em Cristo. Então, é um tema que ainda é atual e pertinente, né, que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Então, nós não vamos ler todo o livro, mas eu queria tirar algumas partes práticas, né, que a gente pode aprender. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios. Então, para uma melhor compreensão das Escrituras, da carta, né, do livro de Efésios, queria fazer uma breve explanação aqui da cidade de Éfeso, tá? Para que a gente possa entender melhor aqui o contexto histórico, porque Paulo ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Bom, então a cidade de Éfeso é a principal cidade da capital romana, da província da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Então, Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto, assim como na cidade de Coríntios. Éfeso também tinha um porto que movimentava a sua economia, era próspera, alimentada pela indústria, pelo comércio. Então, a Éfeso tinha uma estreita ligação com a sua vida religiosa. Então, em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana, né, ou Artemis, né, a deusa da fertilidade. Então, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, seu aspecto religioso era conhecido mundialmente por causa do seu famoso templo de Artemis. Então, desde o começo da história de Éfeso, ela sempre foi uma cidade forte pelo politeísmo, ou seja, eles adoravam muitos deuses. Estava estudando um pouco naquela época, né, nessa época aqui de Cristo, após Cristo, no primeiro século, né, existiam mais de 30.000 divindades, ou seja, as pessoas adoravam tudo que era tipo de Deus.
Então, em uma rua para outra, você já tinha um Deus que era para aquela rua, um Deus para aquela outra rua, para vocês terem uma ideia. Então, o culto idólatra em Éfeso tinha um apoio de livros, né? Então tinha uma biblioteca muito grande, né, na cidade de Éfeso, que eles consideravam como livros sagrados. Então esses livros eram muito numerosos, continham encantamentos, né, ou seja, simpatias, a gente acaba vendo ainda hoje. Então artes mágicas, então era uma cidade muito influenciada pelo ocultismo, pela magia negra. Então, e assim, quando Paulo, né, quando o Evangelho lançou suas raízes em Éfeso, então um grande desse material ele foi queimado, né? Isso a gente pode ver lá no livro de Atos, capítulo 19. Então, quando Paulo ele vai, não por acaso, né, mas Paulo ele sai de Coríntios, vai em direção a Éfeso, lá que ele encontra Apolo, né? O famoso Apolo, a gente, para quem já estuda a Bíblia conhece. Lá ele vai com Priscila e Áquila, lá que ele encontra Apolo, e aí ele fala sobre a palavra de Deus. Os efésios, eles aceitam a palavra de Deus com muita devoção, com muita abertura, né? E aí ele volta depois, em outro momento, e começa a falar. Ele fica 3 anos na cidade de Éfeso, né? Então, lá em Éfeso foi o que aconteceu, que a gente vê lá no livro de Atos, que eles queimaram todos os livros. É lá que a gente encontra aquela história bem conhecida por nós, que os filhos de Seba, né, do sacerdote, vai lá e querem expulsar os demônios no nome de Paulo, né? E aí eles acabam sendo espancados pelos demônios. Então, é só para ter uma explanação sobre a igreja de Éfeso. Então, o primeiro capítulo de Éfeso ele fala sobre as bênçãos espirituais, né? Ele fala mais do plano de salvação, sobre a doutrina, sobre a graça, né, para a igreja de Éfeso. Então a gente vai ler a partir do capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Senhor e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, essa escritura, já no título dela, já consegue imaginar o que vem pela frente, né? A unidade do corpo de Cristo. Então, Paulo ele faz um apelo aqui, né, para os crentes de Éfeso, né? Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou seja, né, de maneira exemplar da vocação. A vocação é como a gente recebesse uma habilidade, né, de Deus, e dessa vocação Ele nos deu isso por meio de Cristo, e a gente usa essa habilidade com maestria, né? Uma coisa, Deus te deu o dom de falar em público, de você cantar, de você tocar, e você usar isso com destreza, né, para edificação. Então, Paulo ele fala, usem esse dom, essa vocação que vocês receberam por meio de Jesus Cristo com dignidade. Então, a gente precisa, trazendo para nossas vidas, né, a gente precisa meditar nessas questões, né, de como tem sido, nós temos vivido de maneira digna nessa vocação em Jesus Cristo, ou a gente tem simplesmente, né, deixado de lado, ou fazendo de qualquer jeito. Então, no versículo 2 ele fala, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Então, aqui mais uma direção para manter a unidade do corpo, a gente ser completamente humildes, né, e dóceis, ou seja, poxa, mesmo talvez entendendo, sabendo de algum assunto, eu não chego e me imponho, né, falo
de que maneira tem que ser, né? Mas eu simplesmente ouço aquilo que as pessoas estão falando de forma humilde e dócil, né? E suportando uns aos outros com amor. Ou seja, a gente precisa tolerar uns aos outros, para a gente manter unido, né, esse vínculo, essa união, a gente precisa suportar uns aos outros de forma tolerante. Então, assim, suportar, a gente pode aprender duas coisas, né? Essa palavra aqui, de suportar. A primeira seria a gente tolerar, né, uns aos outros, a gente, mesmo com as nossas diferenças, às vezes até mesmo de pensamentos, mas não sejam pensamentos que estejam, que interferem na nossa fé, né, mas pensamentos, enfim, genéricos, se assim pode dizer, a gente tolerar isso, a gente dar suporte um para os outros. Então, assim que a gente vai conseguir manter unidos em Cristo, né? Uns aos outros, suportando a todos, né? A gente dá suporte, ver o que cada um está precisando, né? Então, é nessa parte que entra na questão do cunho social, né? A gente lá que vê que cada um está precisando fisicamente, espiritualmente, pessoalmente. O Paulo ele faz um apelo em relação a isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quero aqui, não preciso vocês ir lá, mas que tipo de esforço é esse que Paulo está falando, né? Então, lá em Atos, não preciso vocês irem lá, é só para fazer uma ligação com essa passagem. Atos 20 e 28 fala assim: cuidem de vocês mesmos, do rebanho sobre o qual o Espírito. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, irmãos, não é ainda essa passagem que eu quero compartilhar. Vou voltar lá então para Efésios. Deixa eu marcar aqui. Bom, então ele continua falando no versículo 4: é um só corpo, um só Espírito. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É um só corpo, é um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Eu fiquei pensando, poxa, se há uma só esperança, um só corpo, né, um só Deus, um só batismo, então por que a gente hoje acaba vendo tantas igrejas, tantas instituições, né, assim, emergindo, né, explodindo assim, em cada lugar? Nós nos dirigimos, nós acabamos vendo isso. E aí, lendo também sobre essa questão, eu li um trabalho, né, mestrado de uma pessoa, que ela fala sobre essa questão das igrejas. Por que então existe assim, mais de diversas igrejas, né? Apesar de falar que existe só um Deus, mas existem várias denominações, né? Então eu estava lendo uma matéria que fala que alguns homens, né, anteviam a necessidade de criar um produto, né? Ou seja, a igreja agora não é mais algo espiritual, mas ela acabou virando um produto, né? Então a gente está perdendo, porque a gente está perdendo essa vocação, né, que recebemos. É porque existem, apesar da Bíblia falar que é só um Deus, há uma só fé, existem várias denominações, porque as pessoas elas têm colocado mais de um Deus, elas têm visto Deus de outras maneiras, de outras formas, então elas têm procurado, elas têm visto a necessidade de criar um produto diferenciado, para atingir um público específico. Então, acompanhando desse modo a tendência de especialização, diferenciação e segmentação das organizações evangélicas. Então, quando eu li isso, eu fiquei até meio impactado com isso, né? Mas, como eu disse, isso é um trabalho de mestrado, um estudo de caso mesmo, né? Então, no mercado,
continua falando, o mercado saturado, né, de pentecostais, essas pessoas elas tiveram a ousadia e as perspicácia de escolher um segmento, né, pouco prestigiado, explorado pelas igrejas evangélicas, a fim de cativar um grupo de pessoas, de modo geral, lançando um novo tipo de produto religioso, que associa cuidado, né, com a saúde, o corpo, imagem descontraída, linguagem formal. Então, por isso que hoje, apesar de eu falar que existe só um corpo, né, uma só fé, existem várias outras questões aí, muitas igrejas se emergindo por conta, as pessoas elas não têm se detido, né, nessa passagem, têm procurado alimentar, né, preencher em outras denominações algumas coisas que o coração dela, né? E aí por isso acaba fragmentando a igreja e havendo essa desunião, né, do corpo em Cristo, né? Então a igreja tem deixado de usar o seu método, né, o seu método histórico crítico, né, da igreja, né, para se modelar novas tendências e com isso o corpo ele acaba ficando dividido. E a gente não acaba de maneira não digna, a gente acaba perdendo essa vocação que nós recebemos. Então, continuando no versículo 11, em Efésios 4, versículo 11, né, que isso tem a ver com o que o Rubens falou na semana passada. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, continuando, ele começa a dar mais exemplos práticos de como a igreja precisa agir, quais são os atributos, características, critérios que precisamos ter para que a igreja permaneça unida. Então ele fala que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o intuito de preparar, né, de edificar a obra, né, do ministério de Cristo. Então, para edificação. Então, quando Deus ele institui esse tipo de funções, não é para exercer exercer poder e autoridade sobre essas pessoas, mas para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí ele continua no versículo 13, né, para que todos alcancemos a unidade da fé. Então, assim, mais uma vez, tudo em comum, né? A mesma fé, aí ele fala, antes ele já havia falado, né, uma só fé, há um só Deus. Então, para que haja essa unidade na fé, ele levanta esses tipos de homens, para que cheguemos à maturidade, né, atingir a medida da plenitude de Cristo, ou seja, esses homens de levar a todos a chegar mais próximo de Deus, né? Falar plenitude de Cristo. Óbvio que a gente nunca vai chegar na plenitude de Cristo, mas esse deve ser a nossa intenção, tem que ser essa, de chegar mais próximo de Deus, conhecer mais a Ele, estar mais perto dele. E aí, no versículo 14, fala: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. E ele fala isso, né, Paulo, antes de
de ele escrever a carta aos Efésios, antes de ele fazer isso, ele já fala isso, né, em Atos, quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, né, ele já deixa isso claro para os irmãos, né, já passa essa exortação para os irmãos. Então, em Atos, capítulo 20, não precisa vocês ir lá, Atos 20, versículo 28, fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos, por isso vigiem. Então, Paulo, ele fala isso quando ele sai da igreja de Éfeso, e novamente ele repete essas mesmas coisas, né, quando ele escreve essa carta para os Efésios. É que a gente não sejamos mais como crianças, né? Que criança você consegue convencer ela facilmente, né? Como criança levada de um lado para o outro, né? É engraçado, né? Que você pega uma criança, você vai de carro. Na maioria, né? Ela pula de colo para o outro, eles nem conhecem a pessoa, né? Então ela vai pulando de colo de um para o outro, e aí Paulo ele faz essa comparação, né? Nem jogados para cá nem para lá, né, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, acho que essa semana passada, né, se não me engano, acho que para quem acompanha um pouco aí da questão de igreja, né, digamos, das notícias gospel, surgiu um rebuliço, assim pode dizer, né? Surgiu uma questão muito grave, né? Sobre um pastor que falou que a igreja precisava ser atualizada, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Que ela precisa rever os significados da Bíblia. Então isso gerou no mundo cristão uma polêmica muito grande, né? Que a gente precisa olhar essas coisas, a gente está atentos, né? Para que a gente, pela astúcia e esperteza dos homens, né, para a gente não ser induzido ao erro, né? Porque há muitas instituições que têm falado, né, sobre a atualização da Bíblia, sobre pluralidade, né? Ou seja, agora eu vejo todas as coisas aqui da maneira que eu enxergo. Agora não sou mais eu. Agora quando você lê a Bíblia, você não é mais o leitor, né? Você passa a ser o autor. Ou seja, você acaba interpretando a Bíblia da forma que você quer. E a Bíblia, apesar de ter alguns pontos que são meio polêmicos, precisa de um estudo mais aprofundado, mas ela é clara em muitas coisas, em muitas questões. E Paulo ele adverte, né, veemente aqui a igreja, para que vocês não sejam induzidos, né, por essas pessoas. Por isso que ele designa pastores, mestres, e ele exorta para que não sejamos levados, né, de um lado para o outro, e a gente precisa meditar, né? Então esses são os critérios também para a gente observar aqui na nossa comunidade, para a gente estar firme, né? E essas coisas acabam desfragmentando, né, dissolvendo, né, a unidade do corpo em Cristo. Então, os pastores, né, e mestres acabam sendo minados, né, pelo liberalismo, né, assim, teológico, então acaba menosprezando a palavra de Deus, né, como infalível e inerrante, né, acaba se tornando vulneráveis a toda nova novidade interpretativa da Bíblia, né, teologias racionais, né, de prosperidade, perspectivas, né? Então ela acaba crendo em tudo. Pronto. Eles acabam crendo em tudo e por isso mesmo ela acaba crendo em nada. Continuando.
próxima pregação. Continuando, versículo 17. Os procedimentos dos filhos da luz. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, a maneira que a gente for ler aqui, eu vou fazendo uma breve exploração. Então, Paulo ele exorta aqui os gentios para que eles não vivam de maneira inúteis, né, dos seus pensamentos. Então, os gentios eles haviam já conhecido sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, só que eles ainda continuavam insistindo, né, na sua vida, né, na inutilidade dos seus pensamentos. Por isso que Paulo ele prega: não vivam mais, né, como vocês viviam antes, né, adorando vários deuses, né, fazendo ofertas ao templo, né, de Artemis, né, que eles tinham essa prática. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Vamos voltar uma página aí, por favor. De que ensino é esse, né, que Paulo está falando? Né? Que vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, Efésios 2, versículo 1, a nova vida em Cristo. Fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, o que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, é esse tipo de ensino que Paulo ele apela aqui, né, para os irmãos. Que eles falam que eles foram ensinados, não foi Paulo, né, que ensinou, não foi Apolo, mas eles foram ensinados em Cristo, e ele faz esse apelo, faz essa exortação: continue vivendo de acordo, né, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Nós precisamos viver de acordo com a verdade que está em Cristo, né, e não com algumas verdades, né, que muitas pessoas acabam colocando na igreja, né, sobre, como eu já disse, pluralidade, tudo é relativo. Então, eu não preciso mais, de repente, ver a Bíblia dessa maneira que vocês falam, eu vejo agora da maneira que eu quero, e com isso a igreja acaba sendo contaminada, acaba sendo bombardeada, né, de tudo que é lado, e a gente acaba deixando de viver verdadeiramente os princípios que nós aprendemos em Jesus Cristo. E aí fala, continua no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, né, a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Quando ele fala renovados no modo de pensar, não é que a gente vai, né, ler a Bíblia aqui. Eu leio aqui a Bíblia de uma forma, agora eu vou ler de outra maneira. Não é isso, né? A nova maneira de pensar, poxa, eu pensava sempre nas coisas terrenas, né? Coisas fúteis, né? Deixa eu pensar agora em coisas espirituais, né? Colocar a minha mente em algo que vem do alto, né? Que vem por meio de Jesus. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade.
provenientes da verdade. Então, Paulo acaba sempre insistindo, né, sobre esse ensino, sobre essa verdade em Cristo, né? Acaba martelando sempre a igreja sobre esse assunto. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, esse entendimento, né, que a gente precisa ter. Nós somos membros de um mesmo corpo, nós somos ensinados, né, em Cristo, e por isso que a gente precisa renovar o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, não como nós queremos, mas como nós somos ensinados em Cristo, né, que a gente faça essa autoavaliação, né, como fazer essa autocrítica, né, de nós, e para que a gente não viva na ignorância, né, igual o Paulo ele acaba falando aqui para a igreja de Efésios. Então, já partindo aqui, né, para a conclusão, eu queria tirar alguns termos práticos, né, que a gente pode aplicar nas nossas vidas, né, e que isso vai manter a unidade da igreja, né, uns com os outros, né. Então, o primeiro ponto, né, a gente precisa se separar, né, separar o motivo a gente viver separados fisicamente das pessoas, né, mas se separar da comunhão daqueles que se dizem cristão, mas sustentam as suas práticas são contrárias à que a Bíblia ensina, né? Eles acabam negando, relativizando tudo, e isso acaba fragmentando, né, separando, dividindo o corpo de Cristo. E Paulo ele fala que os ferozes entrarão, penetrarão, então a gente precisa manter esse pensamento, né, de Jesus Cristo, a comunhão dos irmãos aqui, ela precisa ser baseada por meio do ensino da Bíblia. E isso sim vai manter a nossa unidade. Então, para que a unidade do corpo seja mantida, né, esse é o segundo ponto, precisamos suportar uns aos outros, exortar uns aos outros, né, com toda a mansidão, com todo amor, sermos dóceis um com o outro, e assim nós vamos preservar a unidade do corpo em Cristo. Nós precisamos expressar essa unidade como igreja, como corpo, né? A gente precisa expressar essa unidade uns com os outros. Então, quando as pessoas vierem aqui, quando formos estudar para outras pessoas, elas precisam enxergar Cristo, nós precisamos exalar Jesus Cristo, para que a gente assim então possa manter unido, né? Mantermos unidos um com o outro e mantendo-se na videira, né, como alguns pregou, né, a gente só vai conseguir dar fruto, a gente só vai conseguir multiplicar se a gente manter firme na videira, né? No versículo 16 de Efésios 4 fala: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida de que cada parte realiza a sua função. Então, irmãos, esse é um exemplo prático, né, que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Eu queria encorajar a todos, a gente unido, né, pelo auxílio de todos, né, um ao outro, e mantendo-se firmes, né, na cabeça de Jesus Cristo, para a edificação da igreja, que cada um possa meditar, refletir sobre realizar a sua parte na igreja, e a sua parte, o que eu posso fazer para acrescentar, que posso fazer para poder auxiliar no corpo de Cristo, para que a gente mantenha-se unidos uns com os outros. Amém? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Tinha algumas coisas que eu gostaria de compartilhar mais, mas aí ficar para um próximo momento. Eu não quero estender. Se eu for passar também, passar correndo, eu acho que não vai valer a pena. Então eu queria fazer uma breve oração. Deus, obrigado por podermos ler a sua palavra, obrigado por podermos estar unidos ao Senhor.
Obrigado porque é o Senhor que nos une, Pai, por meio, Pai, do Teu Espírito, Pai, por meio do Senhor. Pai, quero orar pelos irmãos aqui, que possamos, Pai, meditar naquilo que lemos hoje, Pai, sobre a unidade do corpo, possamos juntos, Pai, uns aos outros, a exortar, a suportar, Pai, a ensinar, para que possamos edificar, Pai, a Tua igreja, Deus. Então, fico conosco essa semana, com o restante do que vai acontecer, com os irmãos aqui. Que eu te peço, que eu te oro no Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.